Olá, estamos aqui novamente nessa quarta-feira e com a graça de Deus, já desejo que vocês sejam bem-vindos ao canal Vida em Cristo. E já aqui no início do nosso encontro, meus amados irmãos, já quero pedir para que vocês não esqueçam de compartilharem esse vídeo com outras pessoas, para que elas também possam fazer a experiência da oração, da palavra de Deus. E se for possível, também inscreva-se no canal Vida em Cristo, porque assim esse conteúdo chega a mais pessoas. E lembrando que todos que estão inscritos são colocados em oração diária, todos os dias. Que Deus abençoe pela tua companhia, por estar aí do outro lado, em oração, rezando comigo. E junto, Deus sabe aquilo que nós mais precisamos e Ele acolhe o nosso pedido, as nossas orações. E assim já pedindo que o Espírito Santo venha em nosso auxílio, venha em nosso socorro nesta manhã, já pedindo que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos iluminando. Vamos rezar junto essa oração. Venha, Espírito Santo, iluminar meu coração, para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha mente, para que eu possa compreender, entender aquilo que é de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha alma, santifica tudo o que eu penso, falo e faço. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos assim também pedindo ao Senhor que já vai nos iluminando. Vamos pegar a mensagem do Diário de Santa Faustina. Antes de nós irmos para a palavra, vamos ouvir aquilo que o Senhor hoje quer nos falar através dessa mensagem. A mensagem hoje está no parágrafo 1410. É Santa Faustina hoje é quem vai nos falar. Hoje é a vigília da Imaculada Conceição da Santíssima Virgem Maria. Durante o almoço, no momento, Deus me fez conhecer a grandeza do meu destino, isto é, me fez conhecer a sua proximidade que não será tirada de mim pelos séculos. Fez-me conhecer de maneira tão viva e clara que por muito tempo permaneci profundamente submersa em sua presença viva, humilhando-me diante da tua grandeza. Olha que lindo. Que linda intimidade de Santa Faustina com Jesus e também com Nossa Senhora. Aqui ela estava fazendo uma vigília para a Imaculada Conceição, a Virgem Mãe Santíssima. E Jesus fez ela mergulhar nesse mistério. Olha que lindo. Pedimos ao Senhor também que nos dê essa graça, desse amor tão profundo por Deus, essa proximidade tão grande para com Deus. Assim como os santos, é o que nós precisamos. Porque a nossa meta também é a santidade. A nossa meta também é o céu. E no céu só entram os santos. Por isso nós pedimos sempre a intercessão deles, para que um dia também nós alcançamos essa graça. A graça da eternidade feliz. Ficamos então hoje com essa mensagem, deixando que essa grandeza de Deus, a força, a luz do Espírito Santo nos ilumine e nos encaminhe, para que nós também possamos ser submersos a essa graça. Ficamos então com essa mensagem retirada do Diário de Santa Faustina. Neste momento, já preparando para acolher a palavra de Deus, vamos para o Evangelho de hoje. O Evangelho está em São Lucas 11, de 1 a 4. Vamos lá. Um dia Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou os seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezar, dizei:
Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dai-nos a cada dia o pão que precisamos. E perdoai-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, hoje Jesus no seu evangelho vai nos falar da importância da oração. Ele ensina seus discípulos a rezar. E aqui eu quero pedir ao Senhor hoje que Ele me dê a graça de rezar bem. Vemos aqui que lindo, Jesus mesmo sendo Deus, Ele rezava. E hoje Jesus, Ele quer dar para nós um grande ensinamento. Veja que a palavra diz assim, que quando Jesus terminou de rezar, os discípulos disseram, Senhor, ensina nós também a rezar. Sabe assim, eu fico imaginando aquela cena. Imagina assim que os discípulos, eles ficavam ali olhando Jesus rezar e eles ficavam assim imaginando o que Jesus fica ali falando. Jesus estava falando com o Pai. E os discípulos, eles não conseguiam compreender isso, que Jesus estava falando com Deus. Ele estava rezando. E os discípulos humildemente diz para Jesus, Senhor, ensina-nos a rezar. Assim como João ensinou também os seus discípulos. Meus amados irmãos, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente ainda não sabe rezar. Pedimos hoje a Jesus que Ele nos ensina-nos a rezar. Porque a oração verdadeira, ela nos une a Deus. A oração verdadeira, ela nos converte por inteiro. Ela nos transforma. Veja que se a gente soubesse rezar bem, a gente já teria se convertido. Já teria sido transformado. Porque a oração, ela é a forma mais valiosa, mais excelente de nós unirmos a Deus. Nós vamos ver na palavra de Deus, lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 26, vai nos dizer assim, que o Espírito Santo vem em nosso auxílio, na nossa fraqueza, porque nós não sabemos como pedir e nem como rezarmos como convém. Veja que nós não sabemos rezar como convém. Se não for o Espírito Santo de Deus vir em nosso auxílio, se não for o Espírito Santo agindo em nós, nós não sabemos rezar. Por isso nós devemos reconhecer isso, que nós ainda não sabemos rezar direito. Se não for o Espírito Santo vir em nosso socorro. Mas nós precisamos aprender. Assim como os discípulos pediu para Jesus, Senhor, ensina-nos a rezar. Assim como nós aprendemos tantas coisas importantes na vida, não é verdade? A gente aprende tantas coisas. Veja que a oração é algo muito importante. É algo especial na sua vida. É urgente que nós aprendemos a rezar com o Espírito Santo. Pedir sempre o Espírito Santo para que Ele venha em nosso auxílio. Para que Ele venha rezar em nós. Porque sem a oração, nós vamos se perder. Nós se perdemos. Não é eu que estou falando isso. Essa frase não é minha. É um santo que diz isso. Que quem não reza, não se salva. Quem não reza se perde. Santo Afonso Maria de Ligório, ele diz assim, que a pessoa que não reza nem precisa do demônio para levar para o inferno, porque ela mesma está indo sozinha. Olha que forte isso. Por isso que eu digo, se nós não rezar, nós vamos se perder.
Nós vamos se perder na nossa caminhada. Porque quem não reza, porque traz o mundo dentro do seu coração. E que tem o mundo dentro do seu coração, essa pessoa não gosta de rezar. Não gosta de rezar. Daí você pode até me dizer assim, que você conhece pessoa que reza, pessoas que rezam e que vão para o mundão, que vivem no mundão. Veja que é por isso que a palavra diz que você não sabe rezar direito. Nós não sabemos rezar direito. Quando nós rezamos, se apegamos ao mundo. Porque uma pessoa que reza, que ainda está apegada ao mundo, essa pessoa ainda não está rezando direito. Porque, meus irmãos, se eu e você nós rezar direito, nós já seremos santos. Nós já seremos santos. Veja que isso é urgente, que nós aprendemos a rezar, porque a oração, ela nos coloca num relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus. E a oração, ela vai me transformando. A gente vai sendo moldado pelas mãos de Deus através da oração. Porque nós somos como uma obra de arte. Imagina uma obra de arte nas mãos de Deus. Que Ele vai trabalhando todos os dias. E através da oração, Deus vai trabalhando todos os dias diante dessa obra de arte que é eu e você, uma obra imperfeita que nós somos. Até o final dessa obra, ela estará perfeita. Assim somos nós. E para que essa obra chegue à perfeição, é necessária a oração. Assim como os santos. Sem a oração, essa obra é imperfeita. Ela é imperfeita. Que nós somos, a nossa tendência, a tendência dessa obra é se tornar cada vez mais pior sem oração. Cada vez mais imperfeito. Nós precisamos ter gosto pela oração. Ter desejo, vontade de estar em oração. Porque a oração é algo necessário. A oração é uma disciplina na nossa vida. Jesus, ele nos ensina que é preciso rezar sempre, sempre. Rezar sem cessar. Mesmo quando nós não temos vontade de rezar. Porque tem dia que você não tem vontade de rezar. Porque tem dia que a gente não consegue rezar. Mas é uma disciplina. Nós precisamos rezar. É necessário. Porque a oração, tudo pode ser mudado, tudo pode ser transformado. Porque o inimigo, ele não quer que você reza. Ele não quer que você reza. Porque ele sabe que quando você reza, ele é derrotado. E ele é vencido. Porque o inimigo, ele não resiste uma pessoa que reza. Não resiste. Porque quando você se coloca em oração, Deus vem em seu auxílio nas suas orações. E as suas orações é levada para Deus. A oração é como um alimento para a nossa alma. É o sustento para a nossa alma. Sem a oração, a nossa alma, ela vai desfalecer. É com o alimento que nós precisamos para alimentar o nosso corpo físico. Assim também a oração, para sustentar a nossa alma. Por isso é importante que nós rezamos sempre. Como Jesus diz, sempre, sem jamais deixar de fazer isso. Veja que isso é uma recomendação do Senhor. Jesus, sendo Deus, ele rezava sempre. Sem jamais deixar de fazer isso. Essa é a recomendação do Senhor. Nós temos que ter disciplina na oração. Temos que ter uma vida disciplinada na oração. Rezemos hoje pedindo ao Senhor que nos dê a graça, a virtude da humildade. Como os discípulos que disse para o Senhor: Senhor, ensina-nos a rezar. Porque ainda nós não sabemos rezar como convém. Pedimos hoje ao Senhor que Ele venha em nosso socorro e que o Espírito Santo nos auxilie nas nossas orações. Porque sem Ele, a nossa oração, ela fica vazia, fica sem gosto, fica sem sabor. Sem o Espírito Santo, a nossa oração não chega até Deus. Ficamos hoje então com essa palavra.
Agradecemos, Senhor, porque Ele nos ensinou essa oração, a oração do Pai Nosso. Que seja feita a vontade do Senhor em nossas vidas. Que o nosso coração esteja sempre aberto para tudo aquilo que for da vontade do Senhor. Que nas nossas orações nós nunca colocamos a nossa vontade, mas que a vontade do Senhor, porque Ele sabe aquilo que é melhor para nós. Por isso que nós dizemos, Pai, seja feita a tua vontade. Aquilo que é para o nosso bem e para a nossa salvação. Ficamos hoje com essa palavra, deixamos que ela trabalhe em nós. Pedimos ao Senhor que nos dê a graça da oração, para que nós saibamos rezar bem. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Que a paz de Jesus e que o amor de Maria esteja no teu coração nesse dia de hoje. Um abraço a todos e até